Eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. A bem da verdade, nós estamos diante de um tema bastante complexo e polêmico, ok? Mas, de antemão, eu gostaria de deixar claro aqui e explícito que foi o próprio Deus quem instituiu a pena de morte. O livro do Gênesis, capítulo 9, verso de número 6, é mais claro do que o sol, não é? Foi Deus quem instituiu a pena de morte. As pessoas se apegam ao texto do livro do Êxodo, capítulo 20, verso de número 13, onde nós temos o mandamento do decálogo dizendo não matarás. Contudo, nós devemos de verificar e recorrer à língua original que o Antigo Testamento foi escrito, isto é, o hebraico. E, por sua vez, dentro do hebraico, a palavra não matarás não existe. Logo, nós temos aqui um erro de tradutor, ok? Todos os dicionaristas, enciclopedistas, lexicógrafos, enfim, defendem que o conceito da palavra hebraica aqui em Êxodo 20 e 13 seria não assassinarás. É a palavra hebraica raça, não assassinarás. Significa dizer, não mate de maneira vã, inútil, à toa, sem motivo, sem razão. Portanto, o texto original de Mateus 20, 13 não consta a palavra não matarás, logo é não assassinarás. A proibição é na questão de eu cometer um assassinato. Por quê? Porque, segundo a Escritura, nós temos casos e exemplos de pessoas que mataram em legítima defesa, de pessoas que lutaram em prol da nação de Israel e não eram vistos como sendo pecado. Por quê? Porque o mandamento aqui trata tão somente, especificamente, ao assassinato. Matar alguém por vingança também, não é? Veja bem, no livro do Gênesis, capítulo 4, verso de número 23, nós temos um homem matando em legítima defesa, não é? E, contudo, não vemos como sendo errado. A Bíblia também fala no livro do Êxodo, capítulo 22, verso de número 2, que se um bandido vier contra a sua casa e tentar fazer mal, e você entrar numa briga a ponto de matá-lo, não é errado. A Bíblia também fala no livro de Deuteronômio, capítulo 20, versos de números 1 ao 4, que um soldado que é chamado para lutar pela sua nação, não é errado. Por quê? Porque ali ele está movido, ele é motivado pelo sentimento patriotismo e não de vingança e outras coisas semelhantes. Portanto, meus irmãos, não há nada no texto bíblico que diga que legítima defesa, matar em legítima defesa seja pecado, e não há nada no texto bíblico também proibindo a pena de morte, não é? Aliás, no Novo Testamento, em Romanos capítulo 13, versos de números 1 ao 6, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos de números 13 e 14, são passagens bíblicas que mostram clara e explicitamente a questão da pena de morte sendo provada, ou melhor, aprovada pelo próprio Deus. Além do mais, meus irmãos, estatísticas comprovam que países onde eliminaram a pena de morte, o índice de criminalidade aumentou. Portanto, isso me leva a crer mais ainda que devemos sim ser a favor da pena de morte. Aliás, é o único freio que o homem tem medo, né? O freio da morte, o medo da morte. Eu acho interessante, e finalizo também com as palavras de Tomás de Aquino, quando ele disse assim: assim como é justo amputar um membro do corpo que foi afetado pelo câncer a fim de preservar todo o resto, justo também é eliminar certos elementos da sociedade para preservar e proteger toda ela. Portanto, creio sim que a pena de morte é bíblica e aprovada pelo Eterno. Aliás, foi instituída pelo próprio Deus de Israel. Ok? Abraço.